Na aula de hoje a gente vai lidar com um negócio que chama carregamentos equivalentes, tá? Que é aquela noção de a gente poder aplicar um carregamento entre dois nós, ou seja, um carregamento ao longo do elemento. Tá? Vai ser especialmente útil para a gente conseguir modelar os carregamentos distribuídos nas nossas estruturas. Então vamos basicamente equacionar aí dois tipos de carregamentos equivalentes e depois solucionar um exercício para fixar bem aí os conceitos que a gente vai aprender. Tá? Então aqui o procedimento de solução que a gente tinha para o problema, ele continua exatamente o mesmo. Tá? Então a tela passada nós tínhamos tudo que está escrito em preto aqui para ser feito. Hoje vamos somar um passinho a mais em uma etapa a mais em algum dos passos aqui do nosso procedimento. Tá? Então, no primeiro momento, o que a gente tinha que fazer? Calcular a matriz de rigidez de todos os elementos da estrutura. Tá? Agora vamos ter que continuar carregando calculando essa matriz de rigidez de todos os elementos, mas também vamos ter que calcular um negocinho que a gente vai aprender a fazer hoje, que é o vetor de esforços equivalentes dos elementos que tem carregamento entre nós. Tá? Então esse Fzinho aqui é o que vai equacionar ou colocar dentro do nosso modelo os carregamentos aplicados entre nós. O segundo passo vai ser simplesmente montar a matriz de rigidez de cada estrutura, que a gente aprendeu na aula passada. Depois vai ter mais uma novidade, que na hora do cálculo do Fzão, que é aquele vetor que tem os carregamentos externos na estrutura aplicado nos nós vamos também ter que calcular um Fzão EQ. Ou seja, esse Fzão EQ vai agrupar a influência de todos os Fzinhos EQs dos elementos. Então a gente vai ter também um Fzão EQ da estrutura inteira. Vamos aplicar as condições de apoio da mesma forma que a gente fez na aula passada. E na hora de resolver o sistema de equações para calcular os deslocamentos, em vez de a gente ter só o KD igual a F, vamos ter KD igual a F mais o Fzão EQ. Beleza? Então, no final das contas, lá na hora da gente calcular de fato os deslocamentos, é esse Fzão EQ que vai colocar lá no nosso sistema a informação que a gente tem dos carregamentos aplicados entre os nós. Tá? Para calcular as reações, a gente vai ter que diminuir esse valor aqui do sisteminha, vamos ver mais em detalhe na sequência. E por fim, para calcular os esforços em cada elemento, o Fzinho E aqui, que é aquele cara que vai ajudar a gente a desenhar os diagramas e depois computar os esforços para projeto, nós vamos ter que lembrar sempre de fazer essa subtraçãozinha aqui. Tá? Os detalhes de cada passo vamos ver ao longo do exercício. Agora vamos pegar e vamos equacionar então aí um vetor Fzinho EQ para um elemento genérico aí que contém um carregamento distribuído. Tá? Então vamos pegar esse exercício aqui que está aparecendo na tela para usar como base da matéria que a gente vai ver na aula de hoje. Notem que o procedimento de solução seria o que? A gente iria dividir a estrutura em nós e elementos. Então, por exemplo, a gente faria essa divisão que estou fazendo aqui em 3 nós, chamaria esse primeiro trecho de elemento 1 e o segundo trecho de elemento 2. Notem que se fora esse carregamento distribuído a gente conseguiria lidar com o problema tranquilamente. Só que a gente não sabe ainda como equacionar esse cara, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos pegar e vamos equacionar como é que fica aquela relação entre graus de liberdade e esforços de um dado elemento genérico, para depois voltar nesse exercício e colocar essa informação no seu processo de solução. Tá? Então nesse slide aqui que a gente tem, vamos pegar e extrair da estrutura um elemento genérico. Tá? Vamos dizer aqui que seriam um nó 1 e 2 qualquer. Tá? Esse elemento genérico tem lá suas propriedades e A e comprimento igual a L. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer o seguinte. A ideia do nosso método aqui é jogar toda a informação que a gente precisa para os nós. Tá? Então, se a gente lembrar dos exercícios passados, o que a gente fez? A gente basicamente calculou os deslocamentos e rotações, forças e momentos nos nós. Tá? Então, toda a informação que a gente tem da estrutura se resume em informação presente nos nós.
Então a ideia de lidar com esse tipo de carregamento aplicado entre nós é o que? Jogar o efeito que esse carregamento gera para os dois nós do seu elemento. Beleza? Então a ideia para fazer isso é o seguinte: a gente tem que lembrar que o que? A gente está lidando com um elemento de viga, de Euler-Bernoulli, onde as ligações são rígidas. Ou seja, se a gente voltar aqui, a transmissão de esforço do elemento 1 para o elemento 2, passando pelo nó 1, é 100%. Tá? Ele transmite totalmente os esforços, porque essa ligação é rígida. Para simular isso, na hora de deduzir um equacionamento para um vetor de esforços equivalentes, o que a gente faz? A gente vai engastar os dois as extremidades, ou seja, travar o movimento em Y e a rotação dos dois nós. Feito isso, o que a gente vai fazer? Aplicar esse carregamento. Aplicando esse carregamento, ele vai naturalmente gerar reações nas duas extremidades. Beleza? Essas reações que vão aparecer devido a esse carregamento aplicado e todos os graus de liberdade travados vão ser os esforços equivalentes que apareceriam na estrutura. Ou seja, essas reações que estão aparecendo aqui seria o efeito desse carregamento distribuído nos dois nós da estrutura. Tá? Na hora de equacionar, só temos que lembrar de uma coisa: a gente só tem que inverter o sentido desses caras para ter o sentido real de atuação desses esforços na estrutura. Então, nota que o W está para baixo, então essas reações naturalmente vão aparecer para cima, mas o efeito dela no nó seria o quê? Forças aplicadas para baixo. Momentos da mesma forma. Quando eu aplicar esse esforço distribuído aqui, as reações de momento vão ter essa orientação que está aparecendo aqui na setinha que eu desenhei, só que o efeito dela na estrutura estaria de acordo com as setinhas azuis aqui debaixo. Tá? Então o procedimento para a gente gerar esse efeito do carregamento distribuído nos nós é exatamente esse. Vamos travar todos os movimentos, aplicar o carregamento e calcular as reações. Calculando as reações, eu inverto o sentido delas e eu tenho lá o efeito real desse carregamento distribuído na minha estrutura, no meu elemento. Beleza? Notem que para calcular essas reações, aqui a gente chega num problema estaticamente indeterminado, que a gente pode resolver por integração direta, por método das forças, etc. Tá? Então o que vocês teriam que fazer aqui? Vocês teriam lá 4 incógnitas para serem calculadas e vocês têm 4 condições de contorno. Então vocês sabem que nessa estrutura o V1, o V2 são nulos, por causa desse travamento aqui que a gente impôs, assim como os tetas associados aos nós. Tá? Então vocês têm essas 4 condições de contorno. Se, por exemplo, você pegar a equação da linha elástica dessa viga e integrar 2 vezes, vão aparecer as suas condições de contorno lá, e daí você consegue resolver o problema. Tá? Ou fazer pelo método das forças também. Como é um troço mais braçal, vamos passar direto para o resultado. Então, resolvendo esse problema estaticamente determinado, a gente chega aqui no valor final dos carregamentos equivalentes que vão aparecer nos nós devido a um carregamento distribuído aplicado ao longo do elemento. Beleza? Então vão ser esses caras, esses 2WL sobre 2 e o WL ao quadrado sobre 12, que nós vamos ter que incluir na nossa formulação. Vão ser eles que vão formar o Fzinho aqui do elemento. Beleza? Então vamos ver como a gente constrói esse Fzinho aqui do elemento. Então a gente tem esses caras aqui, tá? Se a gente fosse lembrar o que seria esse Fzinho aqui, estaria relacionando quais graus de liberdade. Seria o grau de liberdade V1 θ Z1, V2 θ Z2. Tá? Seria análogo ao que estaria acontecendo com o Fzinho E do elemento, tá? Que seria lá Fzinho Y1, Mzinho Z1, Fzinho Y2, Mzinho Z2. Tá? Seriam as mesmas posições. Então notem,
na posição aqui do V1 vai entrar o que? A força cortante, o Fy, agindo nele. Se nós olharmos aqui para nossos esforços equivalentes, quem está agindo na direção Y do nó 1 seria o menos WL, seria o WL sobre 2 aplicado para baixo. Então vamos colocar menos porque está baixo e a intensidade aqui da força. Quem está agindo lá no grau de liberdade de rotação no nó 1 seria esse momento. A intensidade dele é WL ao quadrado sobre 12, só que ele está no sentido horário. O sentido horário é negativo para a gente, aparece negativo aqui. E a mesma coisa para o segundo nó. Beleza? Então é esse cara aqui que vai entrar na nossa formulação. Ou seja, quando a gente for escrever o sisteminha de equações do elemento, ou seja, aquele sistema que relaciona os graus de liberdade do elemento com seus esforços, agora a gente tinha até a aula passada Ki vezes Di igual a F, agora a gente tem que somar esse Fzinho e Q do elemento que a gente acabou de calcular. Beleza? Então esse é o sisteminha completo que relaciona os graus de liberdade com os esforços atuantes no elemento. Para o nosso exercício lá do começo da aula, vamos pegar os valores, o que a gente teria lá? A gente sabe que a carga distribuída tem uma intensidade aqui de 10 kN por metro e o nosso elemento tem 6 metros. Então, para a gente calcular o Fzinho e Q dele, o que a gente precisa? Só do valor do W, tá? A intensidade da carga distribuída, e do L. O L vão ser 6 metros e o W 10 kN por metro. Tá? Então, se substituir o W por 10 e o L por 6, a gente monta o equacionamento e tem aqui o formato final do Fzinho aqui daquele elemento do exercício. Beleza? Então uma vez que a gente deduziu o formato dessa equação, que a gente só faz uma vez, como a gente fez na aula agora no começo dessa aula, a gente vai usar esse formato para sempre. Tá? Então, toda vez no exercício, exemplo, trabalho que aparecer um carregamento distribuído aplicado no elemento de viga com ligação rígida, o formato do Fzinho aqui é sempre esse aqui. Então, para a gente resolver o exercício, basta lá para o determinado elemento substituir o W e o L dele, a gente tem o valor do formato aqui do Fzinho aqui. E aqui seria uma representação mais por extenso do que eu tinha comentado agora há pouco. A gente tem um novo sisteminha de equações de um elemento agora com carregamento equivalente. Tá? Então notem que a parcela dos esforços é dada agora por F mais F aqui, tá? Ou seja, os caras que vão no diagrama lá dos esforços, o FE mais o F aqui que a gente acabou de deduzir. E do outro lado vão aparecer os graus de liberdade, que é o que a gente vai querer calcular no final das contas, e a matriz de rigidez, que a gente já tem o formato que a gente deduziu no ano passado. Beleza? Então, se a gente fosse desenhar aqui, por exemplo, os esforços atuantes, a gente teria esses caras, mais agora a contribuição de cada parcela desses aqui. Beleza? No final do exercício, então, quando a gente vai calcular os esforços, ou seja, vai calcular o Fzinho E, o cara que vai lá para o diagrama e vai ajudar a gente a calcular os esforços para projeto lá no nosso trabalho, a gente só tem que lembrar de subtrair esse efeito dos esforços aplicados entre os nossos, tá? Para a gente ter esse cara lá que vai para o diagrama. Por que a gente subtrai? Porque esse cara está aplicado ao longo do elemento, então o esforço dele nos graus de liberdade já foi levado em conta ao longo da formulação. Na hora de jogar para os diagramas, a gente não pode esquecer de fazer essa subtraçãozinha aqui. Beleza? E da mesma forma, vai alterar na hora da gente montar nosso sistema de equações da estrutura inteira. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que pegar o Fzinho aqui de cada elemento e montar um Fzão aqui da estrutura. A lógica da montagem do Fzão aqui, como a gente vai ver no exercício agora daqui a pouco,
vai ser a mesma lógica de montagem do K. Tá? Então a gente vai pegar a contribuição de cada F'zinho aqui dos seus graus de liberdade e jogar para os graus de liberdade da estrutura. Beleza? E na hora de resolver lá, na hora de calcular as reações de apoio, você não pode esquecer de fazer essa subtração aqui. Tá? Força distribuída é o único tipo de força que pode ser aplicada entre os nós? Com certeza não. Aqui a gente teria um segundo caso, por exemplo, de uma força pontual P aplicada entre os dois nós, a uma distância A do primeiro nó e uma distância B do segundo nó. Tá? Então, para esse tipo de problema, qual seria o procedimento de solução? A gente teria travar o movimento vertical e a rotação dos dois nós, aplicar o carregamento, calcular as reações de apoio que vão surgir. Essas reações de apoio a gente sabe que vai ser o efeito da força P aplicada transportado para os nós. Nas reações elas estão com sentido contrário da real que elas estão atuando, a gente inverte o sentido e tem aqui o formato, o valor e o sentido dos esforços equivalentes dos nós de uma carga P aplicada aí a uma distância do primeiro nó do elemento. Tá? Então, se a gente fizer aquele mesmo trabalho de ver em qual grau de liberdade cada esforço desse está aplicado, a gente monta aqui o vetorzinho F aqui para um carregamento equivalente desse tipo aqui. Tá? Então aqui a gente, por exemplo, na aula deduziu esses dois tipos, carregamento distribuído e agora uma força P aplicada a uma distância A qualquer aí do primeiro nó do elemento. Então notem, para calcular esses termos se precisa do valor de P, do comprimento do elemento, de A e de B. Então são sempre aí dados do problema. Vocês conseguem calcular esse cara aqui sem maiores dificuldades. Professor, e se tiver lá, por exemplo, um elemento qualquer que tenha um momento aplicado a uma distância A lá do primeiro nó do elemento, teria que fazer o mesmo procedimento. Vamos engastar essas duas partes, aplicar esse momento, calcular as reações, a partir das reações inverter a direção delas e construir o vetorzinho dele. Tá? Então, para qualquer tipo de carregamento equivalente, a gente consegue gerar esse equacionamento. Então, o procedimento é sempre esse. Aqui nós vamos nos bastar aí no carregamento distribuído e essa força P aplicada entre os nós. Então vamos pegar e resolver aquele exercício que apareceu no começo da aula para fixar a matéria. Então vamos discretizar essa estrutura da mesma forma que a gente fez lá. Vamos dividir ela aí em 3 nós e 2 elementos. Tá? Então essa estrutura a gente tem que o nó 1 ele está engastado, ou seja, V1 e θz1 são iguais a 0. O nó 2 tem um movimento vertical impedido por esse apoio, então a gente sabe que o V2 é igual a 0, assim como no nó 3 a gente sabe que o V3 é igual a 0. Então, no final das contas, os únicos graus de liberdade ativos dessa estrutura vão ser o θz2 e o θz3, que serão as incógnitas do problema. Tá? Então, para essa estrutura, a gente vai precisar calcular as reações de apoio, o esforço em cada elemento e desenhar os diagramas. Aqui ele já dá o valor de EI, que vai ser constante nos dois elementos, e tem essa intensidade aqui. Tá? Então vamos partir para a solução. Qual que é o procedimento de solução? Vamos ter que primeiro calcular a matriz de rigidez dos dois elementos. Tá? Então, matriz de rigidez do elemento 1, a gente precisa do EI, que é dado ali pelo 6 vezes 10 a sexta, e pegar o L do primeiro elemento, que é igual a 6 metros. Então, substituindo esses dois caras aqui no nosso formato de matriz de rigidez que a gente já deduziu no ano passado, a gente tem aí a matriz de rigidez do primeiro elemento. Tá? Se a gente voltar para o nosso desenho, a gente vai ver o que? O EI dos dois elementos é igual e o L dos dois elementos é igual. Ou seja, o formato da matriz de rigidez do elemento 1 e 2 vão ser os mesmos. Tá? Então aqui a gente já calcula a matriz de rigidez do elemento 1, que vai ser igual à matriz de rigidez
do elemento 2. O que a gente vai ter que fazer para o elemento 2? Para o elemento 1, a gente não tem esforços equivalentes, ou seja, não tem carregamento aplicado entre os nós. Então, o Fzinho EQ do elemento 1 é como se fosse um vetor nulo, vetor de zeros. Tá? Para o elemento 2, a gente tem o carregamento distribuído aplicado. Tá? Então, é um carregamento distribuído aplicado ao longo de todo o elemento. A gente, na aula de hoje, deduziu o formato desse vetor. Tá? Então, vai ser sempre esse cara aqui. Basta a gente fazer o quê? Modificar o valor de W e L pelos valores de WL do elemento, ou seja, colocar esse 10 kN no lugar do W e os 6 metros no lugar do L, que é o que está feito aqui. Ou seja, no final das contas a gente tem o Fzinho EQ do elemento 2. Tá? Dando sequência ao exercício, o próximo passo é montar a matriz de rigidez da estrutura o casão. A gente precisa fazer o quê? Somar as rigidezes do elemento 1 e do elemento 2 na rigidez da estrutura inteira. Então, utilizando aquele procedimento que nós vimos na aula passada, a gente sabe que o elemento 1 está agrupando aqui as rigidezes vinculadas ao nó 1 e ao nó 2. Tá? Então, a posição dele na matriz de rigidez seria os caras aqui estão nas colunas V1, θZ1, V2, θZ2. E o elemento 2 está vinculando os graus de liberdade do nó 2 com o nó 3. Então, as posições das rigidezes desse elemento na matriz da estrutura vão ser aquelas pertinentes ao V2 da θZ2 e V3 da θZ3, ou seja, desse quadrante aqui mais inferior à direita. Tá? Então, se eu somar a rigidez dos dois elementos, computando aqui no formato da estrutura inteira, eu tenho a matriz de rigidez da nossa estrutura. Tá? Então, sempre lembrando que a matriz de rigidez é simétrica, tem todos os termos da diagonal principal positivos, e cada coluna e cada linha dela envolve a informação de rigidez associada ao seu respectivo grau de liberdade. Como eu escrevi aqui. Beleza? Então, só se a gente olhar aqui, por exemplo, por que esses dois caras são zero na matriz de rigidez? Esses caras estão relacionando o quê? V1 θZ1 com V3 θZ3. Tá? Eles são zero por quê? Porque não há uma ligação direta entre os elementos, entre os graus de liberdade V1 θZ1 e V3 θZ3. Se a gente olhar na nossa figurinha, qualquer efeito no grau de liberdade V1 θZ1 para chegar no V3 θZ3 tem que passar pelos graus de liberdade do 2, ou seja, se dois graus de liberdade, se dados graus de liberdade não tem uma ligação direta, ou seja, não estão diretamente ligados para um elemento, na matriz de rigidez eles vão aparecer aí como valores nulos. Então, mais uma forma de a gente conferir, quando a gente vai construindo a matriz de rigidez de estruturas, é ver se os zeros fazem sentido físico. Tá? Então, por sentido físico, sempre lembrando, é que não há ligação direta entre esses graus de liberdade, não aparece o zero. Vetor de carregamento nodal da estrutura, aquele Fzão da estrutura, ou seja, nesse cara quem que entra? Somente forças, momentos externos aplicados nos nós e reações. Tá? Então, força externa aplicada nos nós, a gente não vai ter nenhuma. O que a gente vai ter vão ser as reações. Tá? Então, no nó 1, a gente vai ter o Fy1 e o Mzão Z1. No nó 2, vamos ter o Fzão Y2. E assim como no nó 3, vamos ter lá o Fzão Y3. Tá? Então, no nó 1, a gente tem esses dois caras. No nó 2, a gente tem o Fzão Y2, não tem momento, é zero. Igual para o nó 3. Tá? Então, montamos aqui o Fzão da estrutura. Na sequência, a gente tem que montar o Fzão EQ da estrutura. Quem que entra nesse cara? Somente o pessoal que vem dos Fzinhos EQs dos elementos. Beleza? Então, é bem importante vocês terem em mente essa diferença. No Fzão
da estrutura só entra reações e forças, momentos externos aplicados diretamente nos nós. Tá? E no Fzão EQ entra somente as contribuições que vêm lá dos Fzinhos EQ dos elementos. Tá? Então é uma coisa que quando vocês forem fazer o exercício pode gerar dúvida, tentem se atentar para esse detalhezinho. Tá? Então como é que a gente vai montar o Fzão EQ da estrutura? O Fzão EQ da estrutura tem a mesma dimensão do Fzão, ou seja, é um vetor coluna que cada entrada dele corresponde a um grau de liberdade do nosso problema. Então a gente vai saber que todos os graus de liberdade têm que estar representados aqui. No nosso caso vai ser o que? V1 θz1, V2 θz3, θz2, V3 θz3. Tá? A gente sabe que o Fzinho EQ do elemento 1 é um vetor nulo, porque a gente não tem um carregamento aplicado entre os nós no elemento 1, ou seja, as entradas dele seriam V1 θz1, V2 θz2, ser formado por zeros. Só que o Fzinho aqui do segundo elemento é aquele que nós calculamos. Então esses caras aqui vão ter que entrar nos seus correspondentes graus de liberdade da estrutura. Quais são os graus de liberdade do elemento 2? O V2 θz2, o V3 θz3. Tá? Então, por exemplo, esse menos 30 vai entrar na coordenada lá V2 do Fzão EQ. A coordenada V2 do Fzão EQ é menos 30. Tá? Esse mais 30 vai entrar na coordenada θz3 do Fzão EQ, que é esse cara que está aparecendo aqui. Beleza? Então a transposição do sistema local do elemento para o sistema global da estrutura é bem análogo aí à matriz de rigidez. Aqui fica mais fácil porque a gente só tem uma coordenada para cada entrada. Com isso, com Kzão, Fzão e Fzão EQ calculados, a gente consegue escrever aí o sistema de equações da estrutura. Kzão vezes D é igual a Fzão mais Fzão EQ. No sistema como ele está até agora, a gente teria o que? 6 incógnitas de deslocamento, mais 4 de reações, 10 incógnitas e 6 equações. A gente não conseguiria resolver esse sistema. A gente tem que entrar com mais informação para conseguir resolvê-lo. De onde que vem essas informações adicionais? São as condições de apoio. Então, para essa estrutura, a gente sabe o que? No nó1, V1 e θz1 são iguais a zeros devido a esse engaste. Então a gente sabe que esse cara aqui e esse aqui são nulos. No nó 2, a gente sabe que o V2 é nulo devido a esse apoio. Então a gente sabe que o V2 também é igual a zero. Assim como lá no nó 3, o V3 vai ser igual a zero devido a esse apoio. Tá? Então as únicas duas incógnitas do problema vão ser as rotações no nó 2 e no nó 3. Tá? Lembrando lá o que a gente tinha feito na aula passada, quando eu coloco o valor real aqui desses graus de liberdade, que é igual a zero, toda vez que eu multiplicar linha por coluna, as colunas associadas ao grau de liberdade zerado vão se transformar em zeros. Tá? Então, para esse exercício, no final das contas, só vai sobrar o quê? Vai sobrar um sisteminha 2×2 formado lá pelas quantidades que aparecem no θz2 e no θz3. Então, basicamente, o que vai aparecer vai ser θz2 com θz2, vai ser esse 8, esse 2, o 2 e o 4. Então, vai ser essa matrizinha 2×2, vezes θz2, θz3, que vai ser igual a 0 menos 30 kN. E a última entrada 0 mais 30 kN. Tá? Todas essas colunas aqui a gente teria que zerar devido a esses zeros aqui. Tá? Então na prática a gente teria esse montão de zero na estrutura e o nosso sistema reduzido lá para calcular os graus de liberdade seria esse apresentado aqui
nesse sisteminha de equações. Beleza? Então, sisteminha 2x2, vocês conseguem resolver à mão ou colocar lá no JupyterLab e vai resolver pra gente. E a gente tem aqui o valor dos graus de liberdade da estrutura. Beleza? Então, a partir desse momento, a gente conhece todos os graus de liberdade da estrutura, todos os valores do nosso vetorzinho D. Tanto os zeros que a gente já conhecia devido aos apoios, e agora o θz2 e o θz3 a gente acabou de calcular. Beleza? Então, o que significa esse θz2 e θz3? Aqui na figura, essa linha azul está representando a deformada, a linha elástica da estrutura. Tá? Então, notem, aqui no nó 2, o que está acontecendo? A linha que era reta, ela sofreu uma rotação. Essa rotação aqui é o valor do θz2. Ele faz sentido físico? Vamos ver. A rotação foi no sentido horário, ou seja, uma rotação negativa, com esse valorzinho aqui que aparece em radianos. Já no θz3, o que aconteceu? Se eu passar aqui uma tangente nesse ponto, a gente vai ter o valor dessa rotação, que vai ser o nó θz3. Esse θz3 fisicamente teria que ser positivo, ou seja, está ocorrendo no sentido anti-horário, corrobora com o resultado que a gente calculou. Tá? Então, graficamente e fisicamente, o que a gente está calculando quando a gente calcula esses tetas, é esses dois ângulos que eu desenhei aqui na figura. Beleza? Com esses dois ângulos calculados, a gente pode agora calcular as reações. Tá? Notem, o Kzão da estrutura a gente já conhecia. Agora o D da estrutura a gente conhece todo mundo. O Fzão e Q a gente também já conhecia. Para calcular as reações, basta a gente executar essa multiplicação. Tá? Então, para ser mais exato, a gente vai ter que executar essa multiplicação aí para as 3 primeiras linhas e para a 5ª linha do sistema de equações. Tá? Então, executando aqui a multiplicação do Kzão vezes o D, que agora a gente conhece todo mundo, porque a gente conhece também o θz2 e o θz3, menos o Fzão e Q, a gente tem um vetor que tem a resultante aí dos esforços em cada nó. Então, notem, aqui aparecem as reações, então, por exemplo, Fy1 menos 6,4 kN. O que esse menos quer dizer? Quer dizer que a reação aqui no nó 1 ela é para baixo com intensidade de 6,4 kN. Momento, reação Mzão Z1, menos 12,8. Menos quer dizer que ela está ocorrendo no sentido horário, com intensidade aí de 12,8. Reação vertical no nó 2, Fzão Y2, mais 40,7. E no nó 3, mais 25,7. Tá? Notem quando se executa essa multiplicação inteira, aqui nos graus de liberdade do que seria o Mzão Z3 e o Mzão Z2 e Mzão Z3, eles dão resultado igual a zero. Tá? Então quer dizer que não há nenhum momento externo aplicado nesses dois nós. Beleza? Então, quando a gente obtém esse vetor aqui, a gente consegue aí desenhar as nossas reações tranquilamente. Tá? Então, se fosse um problema, se fosse desenhar os diagramas à mão, com essas reações calculadas e os esforços aplicados, já conseguiriam desenhar os diagramas da estrutura. Beleza? Então, aqui nesse passo, o que tem mais chance de erro é esquecer de diminuir o Fzão aqui na hora de calcular as reações. E, por fim, o último passo é calcular os esforços em cada elemento, ou seja, o Fzinho e de cada elemento. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já tinha calculado o Kzinho do elemento e o Fzinho aqui do elemento. Faltava a gente ter todos os valores dos graus de liberdade. Então, para o elemento 1, V1, θz1, V2 a gente já conhecia, agora a gente tem aqui o
θz2. Tá? Então, para calcular o FE do elemento 1, você multiplica KE por DE. Tá? Menos esse cara que é zero, a gente tem esses valores aqui de esforços. Tá? Então, por exemplo, esses caras aqui a gente vai utilizar tanto para tirar o esforço de projeto quanto para eventualmente desenhar diagrama. Então, por exemplo, desenhar o diagrama de momento fletor, que é o que causa mais dificuldade normalmente. Para esse elemento Mzinho Z1 é o momento do diagrama no nó1, então menos 12,8. Então menos quer dizer que ele está agindo no sentido horário. Então o Mzinho Z1 está agindo nesse sentido, com intensidade lá de 12,8. A gente vai sempre desenhar o diagrama no lado da viga que está sendo tracionado, ou seja, se o momento está agindo nesse sentido, está tracionando a fibra inferior. Então, nesse ponto aqui o diagrama é para baixo, com intensidade lá de 12,8. No segundo nó, a gente tem o Mzinho Z2 com intensidade aí de menos 25,7. Menos quer dizer que é no sentido horário. Então está no sentido horário. Vou desenhar agora o diagrama. Esse 25 vai ficar para o lado que está sendo tracionado, ou seja, vai ficar para cima. Então fica lá 25,7. Beleza? Então, para completar o diagrama, a gente não tem nenhum esforço aplicado ao longo do elemento, então a variação de momento entre esses dois caras é uma reta. E está aí, então, a cara do diagrama de momento fletor do primeiro elemento. Beleza? Na hora de a gente fazer o projeto, a gente teria que comparar o valor, se fosse um projeto análogo lá ao primeiro trabalho que vocês já fizeram, teríamos que tirar o momento máximo desse elemento, ou seja, teríamos que comparar esse 12,8 com 27, ou seja, o momento de projeto dele seria esse 27,7. Para o segundo elemento, vai ser análogo, então a gente já tinha o KE do segundo elemento, já tinha o Fzinho aqui do segundo elemento, agora a gente tem todos os valores do Dzinho. Tá? Então o V2 e o V3 eram iguais a zero, o θz2 e o θz3 nós calculamos. A gente tem todos os componentes para calcular aí o vetor do esforço do elemento 2. Então, executando essa multiplicação aqui da matriz pelo vetor menos esse vetor, a gente tem aqui a intensidade dos esforços no elemento 2. Então, vamos desenhar o diagrama aqui da mesma forma para a gente ver. Então, por exemplo, o momento no nó 2, aqui está o valor de 25,7. Está positivo, ou seja, ele está acontecendo no sentido anti-horário. Então, ele está nesse sentido aqui. Como é que eu desenho o diagrama? Esse 25 vai ficar para o lado que está sendo tracionado. Então, vai ficar lá para cima. Então, é lá 25,7. O Mzinho 3, ou seja, o momento de diagrama no nó 3, é igual a zero. Então, esse cara vem para cá. No elemento 2, a gente tem um carregamento distribuído agindo aqui no nosso elemento. Ou seja, a variação para sair desse 25 e chegar no zero vai ter que ser uma equação do segundo grau. Tá? Então a gente vai ter algo com essa cara aqui. Então esse aqui é o momento, o diagrama de momento do segundo elemento. Tá? Para vocês terem todos os valores completos, o que teriam que fazer é calcular qual que é o valor máximo que ocorre ao longo do vão, de forma análoga que vocês fizeram lá no primeiro trabalho. Então, para efeito de projeto, vocês teriam que comparar o valor de momento, esse 25,7, com o valor máximo que está ocorrendo aqui ao longo do vão. Tá? Para calcular esse valor máximo que está ocorrendo ao longo do vão, vocês teriam que fazer o quê? Pegar a equação de momento dentro desse elemento, fazer ela igual a zero, achar o x onde ocorre o valor do momento máximo, pegar esse x, calcular, colocar lá na expressão do momento da equação do momento do elemento, isso teria o momento máximo. Tá? Então, para essa estrutura, o momento máximo seria o valor
o maior valor entre esses dois caras, eventualmente esse aqui, mas ele é igual a zero. Tá? Então, na prática seria entre o momento aqui no nó 2 e o que ocorre ao longo do vão. Beleza? O troço que eu chamei a atenção na aula passada era aquela questão, notem, no sistema de equações do segundo elemento aparece esse FY2. No sistema de equações do primeiro elemento aparece também o FY2. Então, se a gente somar esses dois caras, tem que ser igual a resultante, ou seja, o Fzão Y2 da estrutura. Então, vamos fazer esse aqui. FY2 do elemento é igual a 6,43. Então, ficaria o 6,43. Vamos somar com esse cara que está aparecendo aqui, que é o 34,29. O somatório desses dois caras tem que ser igual ao Fzão Y2 da estrutura. Então, se a gente voltar aqui nas reações, tem que ser igual a esse cara aqui, que é igual a 40,72. Beleza? Então, essas relações é legal verificar para ver se a gente está acertando aí, não cometendo nenhum erro ao longo do exercício. Então, basicamente, o que a gente viu na aula de hoje é a inclusão do efeito aí de esforços, ou como equacionar os esforços aplicados entre os nós, que para a gente consistiu basicamente em montar o Fzinho aqui de cada elemento. Depois, vamos ter, a partir desses Fzinhos aqui, a gente vai montar o Fzão aqui da estrutura inteira, seguindo a mesma lógica de transposição que a gente já tinha para as matrizes de rigidez. Depois, onde que entra esse cara na equacionamento? A gente tem que somar ele no sistema da estrutura para calcular os graus de liberdade. Uma vez calculados os graus de liberdade, a gente diminui ele do sistema da estrutura para calcular as reações. E por fim, não podemos esquecer de subtrair ele no sistema local do elemento para calcular os esforços que a gente vai utilizar para projeto e para desenhar diagrama. Então, o procedimento geral é esse aqui. A gente conseguiu equacionar esses carregamentos equivalentes, fazendo o que? A gente jogou o efeito desse carregamento para os nós. Tá? Para jogar para os nós, a gente engastou os nós e calculou as reações que apareceram neles. Tá? Por que a gente está engastando? Porque as ligações são rígidas, aquela questão da transmissão total dos esforços de um elemento para o outro. Tá? Se a gente tivesse um tipo de ligação de rótula, a gente não estaria engastando aquele nó, a gente simplesmente colocaria lá, a gente arbitraria aqui, por exemplo, o momento igual a zero no nó, porque você tem uma rótula. Então, mas isso aqui a gente vai ver lá no final do semestre. E por fim, essa informação dos esforços equivalentes entra na formulação através dos Fzinhos e Qs dos elementos, que depois vão formar o Fzão aqui da estrutura. Beleza? Então esse é o procedimento geral. Então, como tarefa sugerida, vocês treinarem esse procedimento, tem essa estrutura aqui. Tá? Então essa estrutura, vocês dividem ela utilizando a mesma lógica que a gente vem utilizando até agora. Então, vamos dividir ela em 3 nós e 2 elementos. No primeiro elemento, a gente tem um carregamento distribuído aplicado entre os nós, então fica bem análogo à aula de hoje. No segundo elemento, a gente tem aqui uma força pontual aplicada entre os dois nós, que entra aquele equacionamento que tem aí em um dos slides. Então, para calcular o vetorzinho Fq desse cara, a gente precisa do valorzinho do A e do B, que aqui seriam 2 e 3 metros. Tá? Então, para calcular o Fzinho aqui do elemento 2, vocês utilizariam esse cara aqui. Tá? Então, notem que para calcular vocês precisam da intensidade P e do valor de A, B e L, que é tudo que é dado aqui no exercício. Beleza? Então, fica aí para fixar a matéria. Ele vai
de ser postada também lá no Moodle o problema resolvido para vocês conferirem os resultados. Dúvidas, perguntas, pessoal? Comentários aí, se quiserem fazer da aula passada também, fiquem à vontade.